dia, meninas. Bom dia, meninos. Estamos aqui hoje com um assunto mais que pertinente, um assunto urgente que tá aí todo dia, todo minuto, todo tempo, em todo lugar. Infelizmente não é só que a gente fala nesse lugar, nessa cidade, nesse município ou nesse estado acontece isso. Não, em todo o Brasil, infelizmente. Nós vamos falar hoje sobre feminicídio e femicídio. Há aí uma diferença. Primeiro, nós vamos aqui agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui levando informações que possam ajudar de alguma forma alguém. Pedimos a proteção dele, sabedoria para mudar o que deve ser mudado e compreensão para entender o que nós não podemos mudar. É muito mais difícil do que ter a sabedoria para mudar. Não é não? Infelizmente, a compreensão é mais difícil de entender aquilo que você não pode mudar. Bora lá. Agradecer aqui a Rede Aurora de Comunicação, seus colaboradores. Agradecer a Raquel, a participação dela, que chegou, gente, praticamente. Raquel, compra um helicóptero. Vou chegar lá. Vou chegar. Raquel veio aí na correria. Conexão Campos Rio das Ostras. Raquel veio na correria, para não deixar a gente aqui em falta. Agradecer aos ouvintes e àqueles que nos assistem pelo Facebook, por enquanto, né? E agradecer primeiro, tá? Josiane Morumbi, com certeza, Josiane, muitíssimo obrigada por você ter nos enviado aqui, olha, Leísia Rossi. Caramba, a mulher tem bagagem, com essa carinha. A mulher tem bagagem, ó. Nem eu nos meus 64. Eu sou Enilce Nunes e eu tô aqui mais uma sexta-feira num papo reto com as mulheres e para as mulheres. Então eu apresento aqui Leísia Rossi. Ela é da Subsecretaria Municipal de Política para as Mulheres. Gente, um trabalho maravilhoso. Josiane já veio aqui dar uma palhinha no Goitacast e o trabalho é, assim, grandioso. Minha filha, você deve orar muito, né? Nó. Não, porque a gente tem que orar muito. E te agradeço muito, tá, Leísia, por você tirar esse tempo, porque eu vi que vocês são bastante ocupadas. Vocês têm trabalho. Então, eu agradeço muito, tá? Deixa eu falar um pouquinho da Leísia. Leísia, além de auxiliar lá as mulheres da Subsecretaria dos Direitos das Mulheres, Subsecretaria Municipal, tá, gente? Elas têm feito um trabalho bem bacana aqui no município e a gente tem que valorizar o que é bom, porque a gente, quando não tá legal, a gente fala, por que não falar quando tá legal, né? Até para dar um ânimo. A Leísia é coordenadora da Casa Benta Pereira há 6 anos. Ela vai falar sobre esse trabalho também. A Casa Benta Pereira trabalha com mulheres que sofrem violência doméstica e familiar. Ela é formada em serviço social pela UF,
mestre em políticas sociais pela UENF, e ela é dona de casa e mãe. Isso aí. Você quer falar um pouquinho desses aspectos aqui? Ou eu posso começar falando do feminicídio? Posso? Não quero falar. E como você disse, né, sou mãe, sou mulher, cis, hétero, né? Eu acho que é importante a gente fazer essa caracterização, né, de lugar. Eu me sinto num lugar de privilégio, assim, de certa forma. Sou parda, né? A gente nos movimentos, né? A gente tem aprendido muito a nos identificar através da parte física para, né, deficientes que porventura possam estar assistindo ao programa. Sou parda, tô com óculos, cabelo, né? Um pouco nem tão comprido, nem tão longo, uma blusa preta e outra um sobreposto aqui meio verde, sim, meio colorido, e é isso. A caracterização, ótimo, que eu acho que é importante, assim, eu achei, é um aprendizado que eu tô trazendo, né, e que eu aprendi. Sim, até porque, né, ela é de serviços sociais e de políticas sociais. Ela pratica, né, políticas sociais aqui para as mulheres. Foi bem bacana essa sua apresentação aí. Não tinha pensado nisso antes. Legal. Acho que sim, tem 45 anos, não tem problema nenhum com idade. Menina, uma menina. Super resolvida com a minha idade. Minha filha, eu no 64 sou mega resolvida. Vocês meninas têm mais aqui, né? Aproveitar mesmo, né, aí. Lá se foram meus 45, mas estou vivendo bem meus 64. Ok. Maduras e bem resolvidas. Ô, né? Glória. Sim. Então, gente, vamos falar aqui sobre o feminicídio. O que é o feminicídio? Gente, tem hora que dá um nó assim na cabeça, porque o que é feminicídio? O que é femicídio? É bem importante isso. O feminicídio esse termo é usado para o crime de ódio contra a mulher, contra o gênero mulher, como assassinato de mulheres em violência doméstica e familiar. Então, tudo o que acontece dentro da família ou do ambiente doméstico, qualquer tipo de crime, e a Leísia vai falar mais até sobre isso, o menosprezo, não é isso? Pela condição de mulher, qualquer tipo de discriminação contra a mulher é dentro do feminicídio. Existe até a lei número 13.104 de 2015, né? E o que é o femicídio? O femicídio, que a Leísia também já me deu uma aula ali fora. Deu uma aula, gente. Vale a pena vocês assistirem aqui e realmente prestar atenção hoje no nosso assunto. O femicídio é todo crime que tem como vítima a mulher, independente das circunstâncias. É isso? Isso. Até de mulher contra mulher. Sim. Olha. Que interessante. Eu não sabia. Nem eu. Tá até bom. De mulher contra mulher. Ela está enquadrado dentro do femicídio. Não é dentro do ambiente familiar ou do ambiente doméstico. Em qualquer lugar. Sim. Na rua, no trabalho. Não sim, é? Sim. Ok. Isso é o femicídio. Ok? Você quer falar um pouquinho sobre isso, então, Leísia? Femicídio, a gente pensa que realmente é exatamente isso. É qualquer crime, né, de homicídio contra mulheres.
mas não necessariamente pelo fato delas serem mulheres. Vamos dar um exemplo. Esse é o femicídio. Femicídio, isso. Okay. Um exemplo é um sequestro seguido de morte. É um femicídio. É um homicídio, né, que envolva uma mulher. É um homicídio e um femicídio, porque foi de uma, né, Sim. a vítima foi uma mulher. Sim. Uma briga, né, no contexto, né, numa via pública, onde, né, essa mulher ela venha a ser morta. Sim. É um femicídio. Mas aí o feminicídio ele já tem características. O femicídio é um femicídio, mas com características específicas, né? Como você bem colocou. Sim. Da questão, né, do âmbito da violência doméstica, ela está enquadrada dentro do âmbito da violência doméstica. Sim. E tem o teor também de ser um crime onde há o ódio, a discriminação, vamos dizer assim, só pelo fato de ser uma mulher. Sim. Né? Então tem essa particularidade. Ok. Esse é o feminicídio. Tá. Feminicídio. Tá. Né? Existe a questão do gênero embutido nesse processo, né, de leitura criminal. Eu acredito que é um crime até... A gente tem visto aí a doutora Natália, que tem feito um trabalho muito bacana. Muito bacana. Excelente. No caso da Letícia, né? O caso da Letícia, sim, que foi... Bárbaro, né? Que ainda tem como agravante um bebê. Um bebê. Dói demais, né? Um bebê. Dói demais. Sim, sim. Foi cruel. E tem aquela também de travessão, uma menina a de Flaviana, 23 anos, não é isso? A Flaviana. Naquele que também caso, foi bastante cruel, né? Muito. O crime. Muito. Foi a facadas. Ela trabalhando na lanchonete dela. Sim. Esse crime da Flaviana tá muito bem claro que foi um feminicídio. Sim. Porque relatos, né, de que ela terminou o relacionamento e ele não aceitou. Né? Tá embutido aí, né, dentro dessa leitura a relação de posse, a relação de domínio, toda a característica mesmo de um crime de feminicídio. A da Letícia está em andamento, né? Está em andamento, porque esses crimes eles requerem um estudo, uma leitura, uma coleta realmente muito apurada, né? Muito da investigação policial, porque um crime de feminicídio ele é diferentemente de um crime de femicídio, vamos dizer assim. Sim. Ele tem um agravante, ele é considerado qualificado, ele é um crime hediondo, ele tem uma penalidade muito maior do que um homicídio entendido como comum. Então, precisa-se realmente ter todos os dados investigativos comprovatórios disso, né, para poder conduzir o julgamento desse agressor. Sim. Desse assassino, na realidade, né, consertando. Uma pena que no Brasil, né, não tenha... Estende mais o seu microfone. Não tenha prisão perpétua, né? Porque, sim, nossa, seria tudo de bom. Sim. Ô, Leísia, uma pergunta dentro do seu trabalho dentro da Subsecretaria Municipal de Direitos da Mulher. Onde e como ela atua quando acontece o feminicídio? Sim. A secretaria, ela é a política, a representação da política, né, da mulher, voltado para a mulher, para os direitos das mulheres dentro do município de Campos. Sim. Então, quando há um feminicídio, claro, evidentemente, essa bala envolve, né, toda uma estrutura de segurança pública num primeiro momento, né, da parte investigativa da polícia. É a linha de frente desse processo quando ocorre um feminicídio.
O que acontece é que a secretaria, ela é executora, Sim. ela é provedora, na realidade, de políticas públicas para as mulheres em vida. Mas quando acontece a perda dessa mulher, né, é uma perda social, é uma perda para a família, a gente fala hoje, tem sido muito debatido sobre os órfãos do feminicídio, né? E a gente tem a rede em Campos voltado, né, que pode realmente amparar esses órfãos. Que legal! A família, né, toda essa estrutura que ficou, que legal, né, de forma traumática. Não pela secretaria diretamente, não pela CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, especificamente, porque ele vai enfocar muito na mulher, né? E como essa mulher ela já não está mais em vida, o que a secretaria ela pode realmente fomentar é realmente todos esses setores, né? Saúde mental, né? A rede de amparo à criança e ao adolescente, né? O que a secretaria ela pode estar fazendo realmente é estar direcionando, encaminhando para toda essa rede. E encaminha para... Baixa só um pouquinho aí. Eu tentei abaixar aqui. Encaminha para onde? Eu digo assim, esses filhos, esses órfãos, então, que também são vítimas. Existem 2 equipamentos em Campos. Eu estou dizendo em Campos. Em Campos. Isso. Existem 2 equipamentos específicos, né, que trabalham a questão da violência contra a mulher. Tá. Mas sobre perspectivas diferentes. Sim. A CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que funciona junto, né, no mesmo espaço da subsecretaria. Sim. O foco dela de trabalho dentro do contexto da violência é a mulher. Sim. É lá que essa mulher vai para pedir um direcionamento, uma orientação, um suporte jurídico, Bacana. Bem legal. Um atendimento, né, do serviço social, um atendimento psicológico, é lá, né, em vida, né, que é o que a gente espera e que a gente luta para que ela permaneça em vida. Sim. Mas existe os CREAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social, que são 3 em Campos, e eles trabalham a mulher e todo o contexto familiar, todas as ramificações familiares dessa mulher, né? Porque todo mundo sofre, né? Com certeza. Todo mundo vivencia. Eu fico com muita peninha dos filhos, das crianças que crescem num ambiente desse. Isso. E aí o CREAS ele vai trabalhar, eles vão trabalhar esse aspecto familiar. E aí eles vão estar direcionando quando a criança, se ela precisar de um atendimento ambulatorial de saúde mental, aí ele vai estar, né, conversando com a equipe da saúde mental, vai estar acompanhando em conjunto. Se essa família, de repente, em virtude de desse processo traumático, de toda essa situação, essa família, ela fica, né, o agressor, de repente, ele era o provedor, ele vai preso, a mulher também trabalhava, e existia uma renda familiar ali dentro daquele contexto, de repente tudo se desconstrói, tudo se desarruma, e aquelas crianças precisam de um suporte, de um amparo, precisa ter, né, a garantia dos seus direitos. Porque ainda tem isso, esse agravante, né? Muitas das vezes a pessoa, o homem que cometeu o crime, o feminicídio, ele é o único provedor. Sim. Da casa. Sim. Aí ainda fica, além da violência, ainda fica sem o sustento. Sem o sustento. A dependência, né, financeira. E aí tem esse preparo todo para inserir essa mulher de volta à sociedade, ao mercado de trabalho, porque eu digo à sociedade que muitas das vezes tem também o cárcere privado, não tem? Sim. Sim, o cerceamento da liberdade é muito comum isso, né? A proibição do contato familiar, a proibição de realizar atividades como ir na igreja, como ir na... Sim, isso faz parte, né, do processo de violência, do ciclo da violência, é muito comum.
Mas essa mulher em vida, quando ela busca esse suporte, uma das coisas mais limitantes para ela dar uma sequência a uma denúncia, a sair desse ciclo de violência, é a dependência econômica. E aí a gente tem, né, a política da mulher aqui em Campos, ela é muito ainda bebê. Não é só em Campos, né? Não só, exatamente. Não é só em Campos. Não só em Campos. Engatinhando Tá ainda. É no engatinhando. estado, é no país, tá engatinhando. Então, a pauta de Até gênero, porque né? antes, anos atrás, assim, na época dos nossos pais e avós, pelo menos dos meus, né, meninas? Os seus são mais atuais. Tanto assim, eu tenho 42. Não, são né? mais atuais. Então, naquela época, a mulher não tinha direito a falar. Não. Nem ao voto. A mulher nada, não né? tinha direito. Eu, claro, graças a Deus, eu cresci numa família que a gente tinha toda a liberdade de falar com pai, mãe, inclusive quando a gente achava que eles estavam errados. Olha que Isso bacana. Era. muito bom. Porque naquela época era Não. difícil, né? Não era permitido. Às vezes um Não era. olhar, né? O pai e a mãe olhavam. Sim. Não. É o que é chamado sistema patriarcal. Sim. Onde o homem, ele é o detentor de todo o poder. Todo o poder. Eu até falo que meu pai, ele era além do tempo dele. Muito além do porque tempo ele dava dele. toda essa liberdade Sim, pra você Porque ele falava. Pode me dizer quando eu estou errado. Bacana. Nem sempre pai e mãe estão certos. Me diz Quem dera todos aonde tivessem eu estou uma errado. mentalidade Que até dessa. hoje ainda existem pais assim Sim, que não admitem sim, controvérsias. Imagina que eu estava lendo, né? A gente faz uma pesquisa Sim, sim, claro. de conteúdos históricos. Eu estava lendo em 2016. Que foi logo ali. 1916, desculpa, 1916. No Código Civil brasileiro, ele permitia que os homens aplicassem castigos, Sim. castigos com agressões físicas às mulheres adúlteras, né, que cometeu algum adultério ou que supõe-se que tinham cometido um adultério. As mulheres, elas tinham que pedir permissão para viajar, para trabalhar. As mulheres eram tidas como incapazes, né, e vamos dizer assim. Então isso houve toda uma evolução, né? Isso só em 1932 que houve a criação do Estatuto da Mulher Casada, que aí a mulher começou... Estatuto da Mulher Casada. Gente, que avanço. Castigos físicos, né? Até Se então... Jesus perdoou Maria Madalena, né? Que era uma prostituta. Ai, meu Deus, Estatuto Quem da somos Mulher nós, né? Casada. Estatuto Eu não julgar. sabia desse Estatuto da estatuto. Aí depois veio avanços e avanços, veio as sufragistas com direito ao voto, e nós fomos avançando e caminhando muito devagar. Muito devagar. Ainda estamos muito devagar. E aí, voltando a que a gente estava falando das políticas públicas, Sim. a política da mulher é uma política bebê, como a política também voltada para LGBTQI+, é também, né, da igualdade racial, dos direitos humanos, são políticas que vieram à tona, realmente, começaram a se desenhar na década de 70, vamos botar, né, para cá. Então, assim, aí veio a Constituição, né, que colocou, né, a mulher e o homem no mesmo patamar, são iguais perante a lei. Sim. E depois veio, né, todos os avanços, mas a gente tem muito que avançar. Muita A gente coisa. não tem orçamento no Brasil hoje voltado, e aí eu não falo de campo, gente, eu falo de um Brasil Sim. que não considera as políticas das mulheres como por muito tempo não considerou uma prioridade. Então, a gente não tem orçamento capazes de abraçar todas as necessidades que essas mulheres precisam para poder sair do ciclo da violência. Então, a gente temos limitações.
Precisamos incluir essas mulheres no mercado de trabalho, precisamos que as empresas abram um espaço, temos muito que caminhar realmente. Inclusive, eu queria comentar uma coisa. Coloca o microfone. Muitas mulheres, elas são julgadas, né? Dizendo assim, que a mulher, ela gosta de apanhar, né? Que não larga. Tem. Mas às vezes ela tem a medo, sociedade... ela não tem, né? Sim. A sociedade, ela é muito cruel, às vezes. E é corresponsável. Também. É tolerante, né? Briga de marido e mulher, ninguém pode meter a colher. É tolerante. Agora pode. E aí, né, a responsabilidade não é daquele casal, é uma responsabilidade de uma sociedade como um todo, é cultural, né? A gente tem que começar a trabalhar nos nossos filhos, né? A gente se preocupa muito com a filha menina, Sim. mas a gente também tem que se preocupar com o menino que a gente está formando, né? Isso. Esse menino, quando a gente fala pro menino, não chora não, você tem que ser um homem. O homem não chora. O homem não chora, o homem não pode. Os papéis masculinos que são dados também são muito cruéis. Claro que o homem chora, né? E homens, eles crescem com aquilo na cabeça de que eles têm o poder, de que eles não podem chorar, que eles são, né? Demonstrar sentimentos. E isso também traz, às vezes, implicações de saúde também para esse homem. Trovão. Saiu do ar. Eu acho. Um trovão. Saiu do ar, né? Pode continuar. Gente, o tempo tava ótimo. O tempo tava ótimo. Não, mas eu li que antes de eu sair de casa eu sabia que ia chover. Inclusive, eu trouxe sombrinha. Esqueci de falar pra vocês, né, meninas? Okay. Guardei só pra mim, eu trouxe sombrinha. Não fui parceira. Vou falar pra você uma coisa, eu detesto sombrinha. Eu detesto. Eu me molho. Eu só coloco assim. Quando eu vi que ia ter trovoada, tempestade, eu falei, não tem jeito, tem que ter sombrinha. Maldosa. Outra coisa que eu observei, nós três aqui, ó. De não preto, combinamos. Não estamos. Eu harmônicas. preto. Eu gosto. Não também. combinamos. Enfim. Leísia, então, o tipo de trabalho que a subsecretaria realiza é esse, de acolhimento dessas mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e encaminhar... Na verdade, é assim, a gente tem uma estrutura em Campos que ainda não foi possível ter um espaço da CEAM e um espaço da subsecretaria. Sim. A subsecretaria é a política da mulher. Tá. Ela vai trabalhar a mulher, né, os direitos dela como um todo. A Josiane, né, a representatividade, né, um beijo, Josiane, obrigada pela confiança. Ela tá falando ali, gente. Obrigada pela confiança. Olha lá. Posso ler? Pode, Kel. Bom dia, mulheres brilhantes e guerreiras. Que orgulho da nossa técnica Leísia. Rossi, né? Rossi, isso. Gratidão pelo convite. É Eunice Nunes. Enilce. Tem mais comentário lá em cima. Tem. Esse comentário foi da Josiane Morumbi. Isso, Que legal. Marilene, bom dia. Ótimo tema. Luciana Cordeiro. Em briga de marido e mulher, mete a colher sim. Você pode estar salvando uma vida. Faqueiro inteiro, né? Vamos combinar, gente, hoje em dia. Bacana. Obrigada, gente. Manda perguntas, gente. Eu gosto de responder. Pois é. Pode mandar perguntas, sim. E aí, a subsecretaria, como eu estava falando, é a representatividade da política no município. Do qual, assim... muitos municípios não têm. É importante enfatizar isso, que é uma política de governo, é opção do governo. Outra coisa que você estava me falando ali fora, que eu achei, eu não sabia. Campos recebe mulheres de outros municípios. Sim. Que bacana. Porque quantas tem?
no estado? Aí vamos lá. De acolhimento. A gente tem... Não é a Casa Benta Pereira. A Casa Benta Pereira. É com esse... Qual o nome que eles colocam em outros lugares? Você sabe? São outros nomes. É o Macaé, que você falou? Não, a gente tem 3 Sim. Acolhimentos sigilosos para mulheres em risco de morte. Que é o papel da Casa Benta Pereira. A Casa Benta Pereira, que é um acolhimento municipal. Mas quando a gente tem vaga, né, a gente recebe mulheres da região norte, noroeste, até da região dos lagos, já recebemos até de outros estados. É mesmo? E aí a gente tem, depois da Casa Benta, a gente tem o acolhimento casalar da mulher, que é no Rio, é estadual, ela recebe vários municípios. E tem a Casa Cora Coralina, que é do município do Rio, já é para os munícipes do estado do Rio. Então, nós temos 3 só no estado do Rio. É muito pouco, né? É muito pouco, gente. A gente tem 3. E aí, a Subsecretaria Política da Mulher não existe em alguns municípios ainda, é novo. Muitos municípios não têm Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Nós temos um conselho. Muitos municípios não têm Delegacia da Mulher. Nós temos uma Delegacia da Mulher. Então, assim, é importante CEAM, que é o Centro de Referência. Eles funcionam no mesmo espaço, né? A Subsecretaria e a CEAM, que é um espaço que a gente... Sim. Onde fica localizado? É a antiga... Rua do Gás, a antiga Rua do Gás, esquina com Rua Aquidabão, onde funcionava a policlínica do servidor. Uhum. Então, é um prédio próprio, né, da prefeitura, né, que foi direcionado para concentrar ali esse atendimento, né, voltado para a mulher. E tem ali, funciona a subsecretaria, que é a política, que é a Josiane, que dialoga com saúde, educação, trabalho e renda. Tudo que envolve a mulher. Tudo que envolve os direitos dela. E ali também funciona o espaço da CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Aí, ali no Centro Especializado, existe uma equipe que atende diretamente às mulheres. Que fica no mesmo espaço, tá, gente? Da subsecretaria. Isso, que vai atender, né? Que vai fazer esses direcionamentos, que vai fazer os encaminhamentos, né? Ali existe... Ali recebe toda mulher que é atendida na Delegacia da Mulher, na DEAN, é encaminhada também para a CEAM. Ela faz a denúncia... né? Ou ela vai lá pedir um atendimento na Delegacia da Mulher e automaticamente é dado a ela um encaminhamento para ela buscar a CEAM, para lá na CEAM ela ter todo um acompanhamento psicológico, suporte jurídico, para ter, né, todo o suporte. Então, a gente trabalha em conjunto hoje. A DEAN e a CEAM, elas trabalham em conjunto. E isso daí, gente, é maravilhoso, porque traz segurança para a mulher. Ela sabe que ela não está mais sozinha. Sim, sim. Ela sabe que ela pode agora. Ela pode. Sim. E o acolhimento é para aqueles casos entendidos como gravíssimos. O que são casos graves? O que a Casa Benta Pereira entende como graves? Então, risco de morte, que a gente fala, né? Tá. Avaliar risco de morte, ele é muito subjetivo. Porque a gente vê mulheres que nunca o homem, né, deu um tapa, mas que pode, lá na frente, sofrer um feminicídio. Sim. Mas, né, às vezes só sofre a violência psicológica, porque, né, hoje em dia se menospreza a violência psicológica, a violência moral, a violência... Mas são violências que sinalizam. Sim. O feminicídio é um crime previsível, extremamente previsível, né? Porque ele dá indícios, né? Exatamente. Então, esses indícios, eles vão sinalizar riscos graves. Ameaça de morte, se esse homem ele tem um histórico criminal, como que ele é em sociedade, como que ele é agressivo só com essa mulher, ele é agressivo também com as crianças, esse homem tem arma de fogo, esse homem tem um histórico de descumprimento de medida protetiva, quer dizer, ele não obedece justiça. Então, isso são indícios. E também tem aqueles casos que chega pra gente de tentativa de feminicídio mesmo.
Houve o feminicídio tentado e a mulher, né, até esse processo, um processo mínimo que ela tenha segurança para poder dar continuidade à sua vida, ela fica com a gente. Então, assim, é importante a gente entender também que o feminicídio, ele não pode mais... ele veio quebrar uma coisa que se falava lá atrás, sim, do crime passional. O crime de amor. O crime que é movido pela emoção, né? Isso quem ama de verdade não pratica não crime, mata. Né? Isso, o amor não mata. Hoje a gente falar de crime passional é um pouco... não é mais legal dizer. O feminicídio ele veio para quebrar isso. Entendi. Porque muitos homens usufruíram disso para ter uma diminuição de pena, né? Justificar de uma certa forma. Exatamente. Sim. E um caso emblemático que simboliza dentro dos movimentos feministas, dos movimentos de mulheres, da famosa Ângela Diniz e o Doc Street, né? Que ele é da questão, né, ele usou isso e ele foi absolvido por causa disso. O de honra, em função da honra. Então, da masculinidade. Assim, hoje isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Juízes que fazem essa leitura, como também é inadmissível o uso da droga ou do álcool como justificativa. Né? Quem acompanha Big Brother ontem, né? Não sei. Teve 2 expulsos. Vamos lá, fofoca. Essas coisas são muito boas. Foram 2 integrantes do Big Brother expulsos porque cometeram assédio sexual. Nós vamos Aí ter esse tema aqui. Começou uma alegação de que eles estavam embriagados, que eles tinham consumido... eu não me lembro, eu esqueci. Isso hoje, claro que a droga e o álcool, a gente sabe que potencializa, né? Potencializa, mas eles não podem ser artifícios usados como premissa de não culpa, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A subsecretaria, ela atua, já que ela atua pela política políticas públicas das mulheres, dos direitos das mulheres, então, ela também atua junto com o CEAM no femicídio? Ela atua... então, a gente está pouco tempo. Teve um caso só que eu me recordo. São muito poucos casos. Femicídio, vamos femicídio. repetir. Não, femicídio. Não necessariamente, porque na verdade o foco é a mulher em vida, né? A partir do momento que ela sofre uma morte, né, é complicado. Mas o femicídio, não necessariamente aqueles que têm o conteúdo, né, da violência doméstica, se a família buscar esse suporte, com certeza a subsecretaria vai dar esse suporte. Como houve um caso daquela moça que ficou paraplégica, um caso de uma tentativa de feminicídio, foi um feminicídio tentado, onde ela não veio a morrer, mas ela ficou paraplégica, tetraplégica. Sim. E a CEAM, juntamente com a subsecretaria, deu um suporte, né, a ela e a família. Então, assim, geralmente os casos de feminicídios, eles não chegam para esses centros de referência, nem para as políticas. Entendi. Acredito que a política ela possa atuar quando a segurança pública, né, ou a polícia não investigar, não atuar. Ela pode, na verdade, enquanto política, provocar a resolução, né, da investigação, né? Agora, infelizmente, depois que morre, a gente não tem muito o que fazer por ela, né? É verdade. Eu acho, Eunice, uma coisa que é importante observar, eu sempre falo isso para minhas amigas. Observe como seu namorado ou seu marido
Não, seu marido não, né? Seu namorado, seu ficante, trata os pais, os irmãos, como ele trata a família. Porque, consequentemente, se ele trata bem os pais, ele vai ser um bom marido, né? Sim. Um bom companheiro. Sinal. É um Então sinal, é risco. é verdade. O risco ele começa a ser medido através do comportamento, da parte comportamental. Você não maltrata os pais, né? Sim, sim. Aí você já tem um indício. indicador. Por exemplo, existe também um dado se ele é agressivo com animais, perverso com animais. Porque você consegue medir também o grau de perversidade de que aquela pessoa possa, né? Então, assim, que não tem, né, nenhum tipo de pena. Inclusive, eu me lembro de um caso, há muito tempo atrás, eu não me lembro muito bem os detalhes, que a moça, ela tinha um pitbull e ela gostava muito, e esse cara, ele maltratava o animal dela para, consequentemente, fazer ela sofrer. Sim. Inclusive, hoje, uma amiga postou vou até olhar aqui para dar informação bem legal, a Elisa Azevedo, ela postou num grupo que eu falei, caramba, justamente sobre o que a gente vai falar hoje, e eu achei bem legal. Ela postou para falar, querendo mostrar um assunto dela lá, tá? E aí, de política. E aí eu abro sempre para ver as outras, né, as outras notícias. E eu li aqui, unindo esforços contra a violência doméstica. A pedido do presidente da OAB, Luciano Bandeira, Marta Rocha propôs a criação de uma delegacia especializada de atendimento à mulher na Leopoldina, no Rio de Janeiro, que não tinha. A região tem o mais alto índice de casos de violência contra a mulher no Rio de Janeiro. E não tinha. Por isso, né? Fala sério, não tinha nada ali que ameaçasse. Agora vão pensar 2 vezes. Agora vão. E, inclusive, o TJ já aprovou um juizado de violência doméstica. Muito bom. Isso é um avanço. Muito bom. Elis, queridinha, muito obrigada aí, muito porque bom. Eu peguei cola aqui do que você postou. A Elisa é tá? E, gente, tem vários. Eu vou ler aqui, porque daqui a pouco... Vai tomando nota das pessoas que estão aí nos comentários pra gente fazer um sorteio bacana? Sim. Mas o seu eu trouxe, meu amor. Seu presentinho. Não, programa de mulher, gente, deixa eu tirar fazer uma parte aqui. Programa de mulher tem isso. Menina gosta, olha. A orquídea, de acordo aqui com o cenário. As meninas, né, sempre todas muito caprichadas. Aí a gente traz presentinhos pra convidada, que merece pra caramba. Josiane, pode deixar antes que você me cobre, tá? Eu vou providenciar um pra você. Eu vou providenciar um pra você, Josiane Morumbi, que afinal de contas você mandou essa pérola pra gente, com essa bagagem toda. Caramba, infelizmente o programa está acabando daqui a pouco. Já, daqui a pouco tá acabando e a gente tem que parar. 47 passa rapidinho mesmo. Pois não passa. Tão bom, né? Ainda mais um assunto desse, gente, com tanta relevância, não tem jeito. Então, Elis, muito obrigada, que eu peguei aqui também uma caroninha aqui no que você postou. E a Elis Azevedo, ela comentou aqui, que legal, não sabia quanto a existência dessa rede de apoio dos órgãos. Eu também não sabia. Campos está de parabéns, sinceramente. Eunice, tá vindo aí muita coisa boa. Glória. A gente, Josiane, tem aí movimentado todo, né, a rede municipal. A gente acredita que esse ano a gente já vai fazer os grupos para os homens, né? Muito bom. Porque a gente precisa educar, né? A gente precisa conversar com esses homens para que eles não cometam novamente, né? E está previsto até pela Lei Maria da Penha agora esses grupos reflexivos para os homens. Existe aí, a gente tem feito um trabalho do qual tem dado muito prazer para toda a equipe, que é o Maria da Penha nas escolas.
Maria da Penha vai às escolas. Tem feito, né, com um grupo, com o EJA, né, o pessoal da noite. E tem sido muito bacana, tem sido muito procurado, né? As escolas podem estar procurando. E é uma forma também, porque se a gente fala que violência contra as mulheres é algo cultural, né? A gente não pode deixar de falar desse aspecto cultural. A gente tem que trabalhar, né, a raiz do problema. A gente tem que trabalhar os nossos filhos, a galera jovem que está aí. A gente tem que, né, acreditar nesse futuro. Tem feito um trabalho muito bacana, né? A gente está aí na expectativa também de projetos de qualificação. Já existe, a gente faz muitas campanhas, porque eu acho que esse processo de campanha ele não pode parar. Não pode se limitar ao mês de março, que é o mês da mulher. Ele não pode se limitar a isso. Tanto que lá a subsecretaria, todo dia 25 é o chamado Dia Laranja, que a gente que a gente começa a fazer um barulho para começar a refletir todo mês sobre isso. Então, é porque eu não sei de cabeça, mas tem muitos projetos. Não, minha filha, você vai voltar aqui, meu amor. Como você disse, a gente não pode ficar só nesse mês de março. Mandar um beijo para as colegas, tem muita colega boa lá. Manda. Tem muita gente boa lá. Olha, meninas, muito obrigada. A gente tem mais é que agradecer mesmo esse trabalho que vocês fazem aí. Que bom. Eu sei que é um trabalho, não é fácil lidar com isso todos os dias e outra, né? Não absorver, porque é um trabalho que você está vendo ali, olha, a outra, né? A condição da outra e você não absorver isso, porque afinal de contas somos donas de casa, somos mães, mas eu digo assim, de não levar para casa, entendeu? É de ter que deixar ali, né? E não levar para casa. Isso é bem difícil. Muito difícil. Por isso que eu falei, olhe e tome oração, viu? Vamos combinar. Olha, Luiz Carlos Serafim. Ai, que lindo! Obrigada. Ele falou que legal. Josiane já leu, das mulheres bonitas e aguerridas, que orgulho da nossa técnica. Leísia Rossi, gratidão pelo convite. Enilson, eu é que agradeço novamente. Marilene G. Maia, minha prima, ela é suspeita. Mas tudo bem. Bom dia, ótimo tema. O tema é maravilhoso. Mas o próximo, dia 24, nós vamos falar sobre os movimentos feministas. Oba! Sobre os movimentos, o que é positivo e o que é negativo nesses movimentos. E no dia 31 nós vamos falar sobre assédio sexual. Até que ponto é o assédio sexual? Porque os meninos estão meio perdidos, eles não sabem mais o que é assédio sexual. Ótimo. Nós vamos falar, inclusive, vai ser uma juíza. Olha, que vai. Nossa, a gente tá ficando muito chique. Não, você não tá entendendo. Meu Deus do céu. Gente, Deus. A gente só traz assim, ó. Você Nata, parte minha de uma filha. bancada com uma Nata juíza. da informação para as mulheres. Que bom. A gente é dessas. Podendo. Opa! Luciana Cordeiro, em briga de marido e mulher, mete a colher sim, faqueiro inteiro, eu acho. Você pode estar salvando uma vida, com certeza. Elis Azevedo, tá aqui, Elis, muito obrigada. Esse intercâmbio entre os municípios é algo extraordinário, achei fantástico. Do município de Campos ter condições de acolher essas mulheres, né? De outros municípios que lá não tem. Já pensou, gente, ir para Belfort Roxo, ir para o Rio? Já não chega tudo que a mulher tá passando, né? Não é? Não tem como, ela simplesmente não vai. Se tratando de proteção, a gente pensa que a proteção ela ultrapassa a rede local, ela é entre municípios, é entre estados, né? Exatamente. Parabéns, Campos dos Goitacazes. Parabéns por esse trabalho, sinceramente. É maravilhoso. Vou bater palma sempre.
Rose Laurindo, bom dia. Bom dia, Rose Laurindo. Rose Laurindo é da comunidade lá de São Silvestre, onde eu visito sempre o Projeto Caneca, maravilhoso, que é conduzido pelo Maicon Caneca, com lutas, né? Jiu-jitsu. Ai, que legal. Maravilhoso, um projeto maravilhoso. Tem também o Empoderadas, que é do Estado, que também é um projeto, né? Que a Josiane também, junto com o Estado, trouxe. Funciona a gente só tem um polo, mas tem uma previsão de abrir mais polos. Na Vila Olímpica do Jardim Carioca. É uma turma lá Olha que muito legal. boa, que dá aulas de... Como que a gente fala? Segurança pessoal para mulheres, de como se defender, de como se defender de violência, de qualquer coisa. Lá tem. De defesa pessoal? Defesa pessoal Que legal. específico para Aqui, mulheres. Vamos marcar para você trazer esses projetos, porque tem projeto pra caramba que a gente não A sabe. gente pode marcar de conhecer Pra ela você também. também. Sim, Também sim. eu gosto. Sim. Eu Vamos. gosto. Eu Muito gosto bacana. de valorizar. Eles fazem capacitação no Rio, porque é um projeto Sim. do Estado. E eles estão sempre assim se atualizando, até com quem é a coordenadora geral, a Érica, uma que foi lutadora muito famosa de... Agora eu me esqueci do sobrenome dela, também gente. me Depois eu recordo. falo. Mas, enfim, é muito bom o projeto Draga, também. nós vamos marcar para você trazer todos esses projetos e falar de cada um deles Importante, pra gente. Eunice, importante também lembrar que essa mulher precisa denunciar, né? Sim. Essas agressões, né? Sim. Psicológicas. Sim. Conversa com uma amiga, né? Sim. Desabafa. Exato. Ou se não está Exatamente. preparada para a denúncia, Isso. procure a CIAN, né? Porque é importante ela estar indo e se fortalecendo, porque realmente é um processo que não é fácil. Não. Esse homem, ele não é agressor o tempo todo, ele tem momentos que ele é bacana, que ele é fofo. ele não pede vai perdão, fazer, É. né? Então ela precisa realmente se fortalecer e tomar coragem, né? E, então, assim, a gente não julga, né, o medo da denúncia, porque envolve muita coisa, principalmente para mulheres de comunidade, como a gente estava conversando. Sim. Filhos, E também a né? gente ainda vai falar sobre isso. E quando esse agressor, né, de Num outro comunidade momento, claro. é outro processo. Então, assim, a CIAN é um espaço onde ela possa se fortalecer e no momento que ela achar, se achar encorajada a fazer Sim. a denúncia. Sim. E eles vão, a equipe vai na delegacia, acompanha. Bem né? legal. Porque tem um medo também de pisar na delegacia. Tem aquela questão Tem. também do Tem preconceito todo- e da vergonha de fazer o corpo delito, né? Sim, sim. tem sim. também É isso, outra infelizmente. meta. A gente também tem a meta de trazer a Sala Lilás do IML, que é um espaço mais humanizado, que é uma outra meta também aqui em Campos. Bem legal. Então nós vamos ter ainda bastante assunto com relação a moça isso. lembrou, ó, Luciana Cordeiro. O nome da moça que você falou é Érica Paz. Érica Paz, isso mesmo. Uma grande lutadora aí de MMA. Bem legal. Bem reconhecida assim, internacionalmente. Ela é a coordenadora do projeto. Bem legal. Do programa, né? Júlia Correia dando bom dia. Bom dia, Júlia. Silvio Augusto Paula, realmente a violência é muita. É verdade, Silvio. A tenora Cristina Fernandes mandou aqui um girassol. Eu amo girassol. Eu também. Silvio Augusto Paula, professora Enilce. A tenora Cristina dando aqui, batendo palmas. Muito bom. Vânia Carvas, também outra suspeita, minha cunhada. Ela disse, cunhada Enilce, você é demais. Essa sua naturalidade, transparência, esse seu jeito de passar para nós as informações, muito bom, parabéns. Não é? A É gente um tem charme, que fazer. né? Eu sempre brinco com ela, que eu falo que quando eu crescer, quero ser igual a ela. Ô, minha filha, ó, e tem Eu sou só uma estrada, hein? sementinha. Aí a Luciana Cordeiro, ela passa aqui, o CEAM fica localizado na Rua dos Goitacazes, 257. O telefone do CEAM, 981 750180.
Tem um outro também, meninas, anotem, 981-750160, tá? Esse telefone. Muito importante, Obrigada, Lu, muito obrigada. importante. Muito obrigada, Luciana. Rose Laurindo aqui, né, pra gente. Amém. Marilene Maia, que bom essa amplitude de recursos para auxiliar as mulheres que sofrem de violência doméstica. Parabéns. Realmente, parabéns. Campos e meninas. Mas queremos mais. Sim. Muito porque mais. Mulher é assim, muito né, mais. gente? A gente não se Mulher é contenta assim. com só isso, não. A gente quer muito mais. A tenora Cristina Fernandes, ela repetiu aqui o telefone da Subsecretaria CEAM, tá? Barra CEAM, 981-750160, 981-750180. Aí a Luciana falou da Érica Paz, tá? E aí vamos fazer aqui um sorteiozinho? Vamos. Falar dos patrocínios também, né? Vamos, olha, nós vamos fazer o sorteio da hoje, que é um oferecimento da Sempre Viva, porque nós já estamos daqui na correria para terminar, e a gente quer agradecer muitíssimo, Giovanni, muito obrigada à Rede Aurora de Obrigada, Comunicação, Giovanni. que está dando essa oportunidade aqui para nós mulheres bater esse papo reto com pessoas capazes. Obrigada, Leísia. Obrigada, meninas da Subsecretaria, do CEAM, do DEAN. Obrigada, Josiane Morumbi. Muito obrigada. Até dia 24.